Boa noite. No último dia da cúpula do BRICS, bloco que reúne Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, os líderes das nações assinaram uma declaração com mais de 70 pontos em que se comprometeram com o desenvolvimento equilibrado e inclusivo, além do futuro do grupo econômico. Ao vivo, Paulo Leite tem mais detalhes para a gente. Oi, Paulo, boa noite. Oi, Catiúcia, boa noite para você, boa noite para todo mundo. Pois é, terminou a cúpula. A sessão plenária foi hoje cedo e agora à tarde o presidente Jair Bolsonaro recebeu dois líderes, os presidentes da África do Sul e da Rússia. Ontem, o presidente já havia recebido o presidente da China e o primeiro-ministro da Índia. A presidência rotativa do bloco também foi passada, foi para a Rússia hoje e foi divulgada a Carta de Brasília, a Declaração de Brasília, um longo documento com 73 pontos. Bom, veja agora os detalhes desse segundo e último dia de cúpula do BRICS, aí na reportagem. A tradicional foto de família foi o primeiro compromisso deste segundo dia de cúpula. Depois dela, os líderes entraram para uma sessão fechada. Em seguida, o presidente Jair Bolsonaro abriu a sessão plenária com um discurso de 12 minutos. Ele começou destacando a importância do BRICS no cenário mundial e o trabalho do Brasil na presidência do grupo nesse último ano. Demos ênfase à inovação, essencial para fomentar a produtividade e a competitividade de nossas economias. Jair Bolsonaro destacou a política externa brasileira, que, segundo ele, tem os olhos postos no mundo, mas um olhar especial para o Brasil. E também falou sobre as ações que o Brasil vem desenvolvendo, como os investimentos em ciência, tecnologia e inovação, tudo em sintonia com as necessidades da população. Durante a cúpula, a presidência do bloco foi repassada a Vladimir Putin, presidente da Rússia. Ele defendeu uma agenda compartilhada e o combate ao crime transnacional. O primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, também destacou o combate aos crimes, em especial ao terrorismo. Xi Jinping, líder da China, destacou que é preciso fomentar um ambiente de segurança, paz e estabilidade. E Cyril Ramaphosa, da África do Sul, disse que a África, como todo, está pronta para criar uma área de livre comércio. O resultado desses 2 dias de cúpula foi a Declaração de Brasília, que foi assinada nesta quinta-feira. O documento conta com 73 pontos, entre eles, necessidade de fortalecer e reformar órgãos como a ONU e seu Conselho de Segurança, a OMC e o FMI, tornando-os mais democráticos e representativos. Reafirmação do compromisso com o desenvolvimento sustentável com a implantação da Agenda 2030. Apoio a iniciativas que proíbam o uso de armas bacteriológicas e químicas e ao combate ao terrorismo. A gente fala agora sobre o Banco do BRICS. Ele foi fundado em 2015, mas existe muita reclamação do governo brasileiro. O governo diz que a minoria dos projetos é do Brasil. Veja agora os detalhes aí na reportagem. O banco passou a funcionar em 2015 em Xangai, na China. De lá para cá, a instituição já aprovou 46 projetos num valor de 12 bilhões e 800 milhões de dólares. Agora o banco planeja diversificar a carteira e ir além do dólar e do euro. A instituição avalia fazer empréstimos em moeda local. Os 5 países do BRICS aportaram o mesmo valor no banco, 2 bilhões de dólares cada um, dos quais a metade já foi integralizada. No entanto, a concessão de crédito tem sido desproporcional. No momento, o Brasil tem a menor carteira entre os 5 sócios. O país tem 6 projetos aprovados e 2 propostos nas áreas de energia renovável, saneamento, transportes, além do mais novo empréstimo no valor de 300 milhões de dólares para a melhoria da infraestrutura da mineradora Vale. Total de 1 bilhão e 400 milhões de dólares. Na avaliação do IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, a abertura do escritório do banco em São Paulo, assim como o subescritório de Brasília, pode acelerar a aprovação de projetos no Brasil, principalmente parcerias privadas. A criação do escritório em São Paulo vai ajudar a fazer com que o triângulo banco, governo brasileiro e setor privado ande de uma forma mais harmônica e o Brasil consiga acessar muito mais recursos do que o que a gente aportou ao banco, o que é também muito importante para o financiamento do desenvolvimento sustentável no Brasil.
O Brasil espera que a próxima entrada em operação do escritório regional do NDB para as Américas, com sede em São Paulo, ajude a incrementar a carteira de financiamentos no país. A cúpula do BRICS teve também um fórum empresarial que reuniu empresários dos 5 países. E no fim desse fórum, esses empresários entregaram uma lista com 23 propostas, 23 ideias para ampliar o comércio entre os países do grupo. Veja agora os setores que podem ser beneficiados na reportagem. No Itamaraty, em uma das últimas agendas da cúpula do BRICS, representantes do Conselho Empresarial que integram o grupo entregaram aos chefes de Estado e de governo uma lista com 23 recomendações. São indicações para facilitar o comércio entre os países e ampliar financiamentos para áreas consideradas prioritárias, como infraestrutura e energia. Também há ações para melhorar a cooperação em setores como aviação, biotecnologia e indústria 4.0. O relatório anual do Conselho Empresarial do BRICS descreve as respostas políticas necessárias, com recomendação de ações práticas para sua implementação. O documento também sugere a possibilidade de um novo Banco de Desenvolvimento do BRICS financiar projetos de energia. O presidente da instituição, Kaveh Kama, destacou que o grande objetivo do banco é ajudar no desenvolvimento sustentável e buscar tecnologia para os países membros do bloco. O comércio mundial, os desafios do Brasil e o futuro do bloco do BRICS são assuntos do comentário de Moisés Rabinovici. Veja aí. O Brasil apresentou uma quase imperceptível mudança em sua política externa diante da China, Rússia, África do Sul e Índia, reunidos na 11ª cúpula do BRICS. Agora, tem os olhos postados no mundo. Assim, o presidente Bolsonaro pôde afirmar que a China, cada vez mais, faz parte do futuro do Brasil. O desafio deverá acontecer quando chineses e americanos oferecerem tecnologia 5G. Escolher uma equivalerá a renunciar a outra. À sombra das conflagradas Bolívia e Venezuela, da Argentina em crise e do Peru, Chile e Equador se recuperando de tumultos graves, o líder chinês Xi Jinping avistou os Estados Unidos, mas sem citá-lo nominalmente. Protecionismo e táticas de assédio moral, bullying, contra correntes, trazem choques ao comércio internacional, aumentando a pressão sobre a economia mundial, ele disse. A guerra comercial entre Washington e Pequim, que sobretaxou 360 bilhões de dólares em produtos dos dois países, pode reduzir em 17,5% o volume global de negócios. O anfitrião da próxima reunião do BRICS, Vladimir Putin, propôs uma agenda internacional positiva e a conquista de relevância ou de um papel de liderança nas Nações Unidas. O presidente Bolsonaro destacou em seu discurso o papel do BRICS. Tornou-se evidente a importância das economias emergentes para a estabilidade e vitalidade da economia mundial. Ele também reivindicou, para superar o desequilíbrio, mais financiamento do novo Banco de Desenvolvimento. Catiúcia. Obrigado. Bom, eu volto ainda nessa edição com mais informações sobre esse segundo e último dia de cúpula do BRICS. É com você, Catiúcia. Obrigada, Paulo. Obrigada também ao Rabino.